Imagine uma noite calma e serena. Você olha para o céu, pontilhado por miríades de estrelas, cada uma um sol distante, talvez aquecendo os seus próprios mundos. Agora, imagine que um desses pontos luminosos que você observou ontem, hoje simplesmente sumiu. Não que se apagou, nem que explodiu num clarão intenso, mas que desapareceu, como se tivesse sido apagado da tela celestial. Parece enredo de um romance de ficção científica, não é mesmo? Mas e se eu lhe disser que isso não é invenção, e sim um quebra-cabeça astronômico real, que deixou cientistas de todo o mundo perplexos? Hoje, embarcamos numa jornada até o limite da nossa compreensão do universo, para investigar o mistério da estrela que desapareceu em apenas uma noite. É uma história de detetives cósmicos, do assassinato silencioso de um gigante e de uma descoberta impressionante que pode mudar para sempre o que sabemos sobre o ciclo de vida das estrelas. Preparem-se, vamos começar nosso mergulho num dos mistérios mais intrigantes do século XXI. Antes de falarmos sobre o desaparecimento em si, vamos recapitular brevemente como as estrelas vivem e morrem. Isso é fundamental para entendermos por que um sumiço é um evento tão anômalo. Na maior parte da sua existência, uma estrela como o nosso Sol queima hidrogênio tranquilamente em seu núcleo, transformando-o em hélio. Esse processo, chamado fusão termonuclear, libera uma quantidade enorme de energia que faz a estrela brilhar e resistir à força da gravidade que tenta esmagá-la. Mas o combustível não é eterno. Quando o hidrogênio do núcleo acaba, a estrela começa a queimar hélio e depois elementos mais pesados. O destino dela depende da sua massa. Estrelas como o nosso Sol, no fim da vida, expelem as suas camadas externas, formando uma linda nebulosa planetária, e o que sobra no centro é uma anã branca, pequena, densa e quente, que vai esfriar por bilhões de anos. Mas, com as estrelas massivas, aquelas dezenas de vezes mais pesadas que o Sol, o cenário é muito mais dramático. O fim delas é um verdadeiro espetáculo grandioso. Quando o combustível para a fusão termina em seu núcleo, a gravidade assume o controle e a estrela colapsa sob o seu próprio peso. Esse colapso inicia a explosão mais poderosa conhecida, a chamada supernova. Por um curto período, uma supernova pode brilhar mais do que toda a sua galáxia, espalhando pelo cosmos elementos pesados que mais tarde formam novas estrelas, planetas e até mesmo nós. Após a explosão, resta ou uma estrela de nêutrons superdensa, ou, se a estrela era extremamente massiva, um buraco negro. Guarde bem este roteiro: colapso, explosão e o clarão mais intenso. É assim que, segundo todas as leis da física, os gigantes deveriam morrer. Agora, imagine o choque dos astrônomos quando um desses gigantes decidiu quebrar todas as regras e sair de cena em silêncio, sem deixar para trás nenhum adeus, nem um clarão deslumbrante. A nossa história começa numa galáxia que, por si só, já é um objeto de intenso interesse para os astrônomos. Ela é conhecida oficialmente como NGC 6946, mas tem um apelido mais poético: a Galáxia do Fogo de Artifício. Está localizada a aproximadamente 22 milhões de anos-luz de distância de nós, na constelação de Cefeu. O seu apelido não é por acaso. É que nesta galáxia, as supernovas explodem com uma frequência incomum, cerca de 10 vezes mais frequentemente do que na nossa Via Láctea. Apenas no último século foram registradas 10 dessas explosões. Isso a torna um laboratório natural ideal para estudar as fases finais da vida das estrelas massivas. Os astrônomos mantêm-na literalmente sob vigilância constante, à espera do próximo espetáculo cósmico. E foi lá, no meio desta megalópole estelar, que vivia a nossa protagonista, uma estrela destinada a tornar-se o principal mistério para uma geração inteira de cientistas. A sua designação oficial é N6946BH1.
Não era apenas uma estrela, mas um verdadeiro titã, uma supergigante azul. Estima-se que a sua massa fosse cerca de 25 vezes superior à do nosso Sol, e o seu brilho centenas de milhares de vezes maior. Se uma estrela como esta estivesse no lugar do nosso Sol, a sua superfície estender-se-ia muito para lá da órbita da Terra, e a sua luz incineraria todos os planetas do sistema solar interno. Ela era uma verdadeira titã, condenada a uma vida curta, mas extremamente luminosa, e como todos esperavam, a uma morte incrivelmente espetacular. De 2001 a 2007, os astrônomos observaram-na com vários telescópios, tanto terrestres como espaciais. Ela estava estável, brilhante, e não dava sinais de qualquer problema. Ela apenas existia, tal como milhares de milhões de outras estrelas, à espera do seu momento, que, em termos cósmicos, estava prestes a chegar. Ninguém podia imaginar que o seu final não seria uma explosão ensurdecedora, mas sim um desaparecimento silencioso e misterioso, que obrigaria os cientistas a reexaminar as leis fundamentais da evolução estelar. Tudo começou em 2009, quando os astrônomos notaram algo estranho. Em 2009, as observações de rotina da galáxia Fogo de Artifício trouxeram a primeira grande surpresa. A estrela N6946 BH1, que até então se comportava de forma totalmente previsível, começou, de repente, a aumentar drasticamente o seu brilho. Em poucos meses, ela se tornou cerca de 1 milhão de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Parecia um clarão, mas era muito mais fraco do que uma supernova real. Um comportamento assim não é totalmente inédito. Existem as chamadas variáveis azuis luminosas, estrelas massivas e muito instáveis, que de tempos em tempos ejetam suas camadas externas. Esses flashes, chamados de pseudo-supernovas, podem aumentar significativamente o brilho de uma estrela por um certo período. Uma das mais famosas dessas estrelas é a Eta Carinae, em nossa galáxia. Os cientistas presumiram que estavam observando exatamente esse processo. Talvez a gigante estelar tivesse apenas espirrado, expelindo parte de sua matéria para o espaço, e logo voltaria ao seu estado normal. Essa hipótese parecia bastante plausível e explicava perfeitamente o fenômeno observado. Os astrônomos continuaram a monitorar a estrela, esperando que, após o pico de brilho, ela retornasse gradualmente à sua luminosidade anterior. Foi exatamente o que aconteceu, mas apenas em parte. Nos anos seguintes, a estrela de fato começou a enfraquecer. Tudo parecia estar seguindo o roteiro. No entanto, então aconteceu algo que ninguém jamais esperava. Em 2015, a estrela não apenas retornou ao seu brilho original. Ela continuou a diminuir a intensidade até desaparecer completamente do campo de visão no espectro óptico, onde, anos antes, brilhava uma supergigante azul, agora havia apenas o vazio. O telescópio Hubble, com sua visão incrivelmente aguçada, já não conseguia mais detectá-la. Foi um choque. Uma estrela com a massa de 25 sóis não pode simplesmente se dissolver no espaço. Isso viola uma das leis mais fundamentais da física, a lei de conservação da massa e da energia. Para onde foi toda aquela matéria? Onde estava toda aquela energia? Era como um truque de mágica, mas em escala cósmica. Os cientistas se depararam com um enigma comparável à investigação de um crime perfeito. Havia a cena, havia a vítima desaparecida, mas não havia corpo, nem arma, nem qualquer pista óbvia. A estrela sumiu. A primeira e mais imediata conclusão para os astrônomos foi que, de alguma forma, algo lhes tinha escapado. Teria havido, afinal, uma explosão de supernova que, por algum motivo, ninguém viu. Isso parecia improvável, especialmente porque a galáxia do Fogo de Artifício está sob vigilância constante. A explosão de uma estrela com tamanha massa seria um evento incrivelmente luminoso, visível por meses.
Seria quase impossível ignorar ou perder algo assim. Mas a ciência exige que todas as versões sejam testadas, mesmo as mais óbvias. Os cientistas analisaram minuciosamente os arquivos de observação daquele período. Não encontraram nenhum vestígio do clarão brilhante característico de uma supernova. Em outras palavras, não houve uma explosão clássica. Surgiu então a segunda hipótese. E se a estrela não tivesse sumido, mas apenas se escondido? Sabemos que as estrelas, especialmente nas fases finais da vida, podem expelir grandes quantidades de material, formando nuvens de poeira densas ao seu redor. Talvez o clarão de 2009 tenha sido exatamente essa ejeção. Essa nuvem de poeira poderia ter ficado tão densa a ponto de ocultar completamente a estrela dos nossos telescópios, absorvendo toda a sua luz visível. Essa teoria era elegante e não exigia a invenção de uma nova física. Afinal, a poeira cósmica é comum. No entanto, essa versão também tinha um ponto fraco. Ao absorver a luz visível da estrela, a poeira deveria ter aquecido e começado a emitir intensamente na faixa do infravermelho. Seria como cobrir uma lâmpada acesa com um cobertor grosso. O próprio cobertor aqueceria e irradiaria calor. Para testar essa hipótese, os astrônomos apontaram o telescópio espacial Spitzer para o local da estrela desaparecida. O Spitzer, aliás, é especializado justamente em observações infravermelhas. A expectativa era encontrar uma fonte brilhante de radiação infravermelha, a tal cortina de poeira aquecida. Mas, mais uma vez, os resultados foram surpreendentes. Sim, foi detectado um certo excesso de emissão infravermelha naquela região, mas era fraco demais para ser explicado por uma estrela gigante escondida atrás de uma nuvem de poeira. Isso significava que a teoria da cortina de poeira também não funcionava. A estrela tinha desaparecido de verdade e não estava oculta por nada. O mistério ficava cada vez mais profundo. Quando as explicações simples e óbvias falham, os cientistas precisam recorrer a ideias mais exóticas e ousadas. Uma dessas ideias, que rapidamente começou a ganhar popularidade entre os astrofísicos, era verdadeiramente revolucionária. E se tivéssemos testemunhado o nascimento de um buraco negro, não através do cataclismo explosivo de uma supernova, mas sim por um colapso silencioso e subtil? Este conceito foi denominado supernova fracassada, ou colapso completo. Para entendermos, recordemos o modelo padrão. O colapso do núcleo de uma estrela massiva gera uma onda de choque que desfaz as camadas externas, provocando a explosão. Mas o que acontece se essa onda de choque não tiver força suficiente para vencer a gravidade esmagadora da estrela? Simplesmente não haverá explosão. Toda a matéria da estrela, incluindo as suas camadas externas, seguirá o núcleo e precipitar-se-á diretamente no buraco negro em formação. Em vez de um espetacular fogo de artifício cósmico, teremos apenas um desaparecimento silencioso. A estrela é simplesmente engolida pela sua própria gravidade. Durante muito tempo, esta teoria existiu apenas no papel, como uma mera possibilidade teórica. Ninguém nunca havia observado nada parecido. Considerava-se que seria um evento extremamente raro, se é que era possível. No entanto, o desaparecimento da estrela N6946BH1 encaixou-se perfeitamente neste cenário. O brilho que foi observado em 2009 pode ter sido a agonia final da estrela. Possivelmente, foi o momento exato em que o núcleo colapsou, libertando alguma energia sob a forma de neutrinos. Este fluxo de neutrinos pode ter revitalizado brevemente as camadas externas, fazendo-as expandir e brilhar. Contudo, essa energia não foi suficiente para sustentar uma explosão completa. Após este breve clarão, toda a massa restante da estrela precipitou-se no abismo gravitacional, seguindo o núcleo. A fraca radiação infravermelha, detetada pelo telescópio Spitzer, também encontra uma explicação lógica neste modelo.
Pode ser o calor residual do material que estava a cair no buraco negro. Ele aqueceu durante o processo de queda, mas não com a intensidade que se esperaria de uma explosão de supernova. Desta forma, a hipótese da supernova fracassada explicou elegantemente todos os factos observados: o brilho inicial, o subsequente desaparecimento na luz visível e a fraca luminescência residual no espectro infravermelho. Pela primeira vez, os cientistas tinham um candidato real para ser a primeira supernova fracassada registrada na história. A hipótese da supernova falhada parece muito convincente, mas na ciência não basta ter uma teoria bonita, precisamos de provas sólidas. Que indícios, além do próprio desaparecimento, apontam que a estrela se transformou num buraco negro? Uma das pistas cruciais é a análise do tal flash, que ocorreu em 2009. Os cientistas estudaram detalhadamente o seu espectro e brilho. E o que descobriram? Que ela não se parecia nem com uma supernova clássica, nem com uma explosão típica de uma variável azul luminosa. A energia era insuficiente para o primeiro caso, mas demasiado grande para o segundo. Estava algures no meio, numa zona cinzenta, o que se alinha perfeitamente com os modelos teóricos de uma convulsão final da estrela, pouco antes do colapso total. Outra prova importante é a natureza da radiação infravermelha residual. A sua temperatura e brilho diminuem lentamente com o tempo. Isso é consistente com um modelo onde a matéria ejetada durante o flash inicial arrefece gradualmente, enquanto se expande no espaço. Se houvesse uma estrela quente ainda escondida atrás dessa nuvem, a radiação infravermelha seria estável ou até se intensificaria. Mas o que vemos é um declínio, como se fossem brasas a arrefecer no local de um incêndio cósmico que nunca chegou a deflagrar por completo. Além disso, os cientistas procuraram outros sinais. Por exemplo, o colapso do núcleo de uma estrela deveria emitir uma enorme quantidade de neutrinos, partículas minúsculas que quase não interagem com a matéria. Existem detetores especiais, como o Super Kamiokande no Japão ou o IceCube na Antártida, capazes de captar essas partículas. Teoricamente, se tivesse havido um pico de neutrinos vindo da galáxia do Fireworks em 2009, isso seria uma prova irrefutável do colapso do núcleo. Infelizmente, não foi registrado nenhum pico direcionado. Contudo, isso não anula a teoria. Talvez o pulso tenha sido demasiado fraco, ou a sua direção não tenha coincidido com a localização dos detetores. No entanto, a combinação dos dados disponíveis, o desaparecimento em si, as características do flash preliminar e a luminescência infravermelha em declínio, torna o cenário da supernova falhada a explicação mais provável. É como num romance de detetive. Não há uma testemunha direta, mas as provas circunstanciais são tão numerosas e consistentes que quase não restam dúvidas sobre a identidade do culpado, neste caso, a gravidade. Caso a hipótese da supernova fracassada se confirme, as implicações para a nossa compreensão do universo são simplesmente colossais. Em primeiro lugar, isto sugere a existência de uma via inteiramente nova e nunca antes observada para a formação de buracos negros. Estávamos habituados a imaginar que os buracos negros nasciam no fogo das supernovas, anunciando a sua chegada de forma estrondosa. Contudo, agora percebemos que eles também podem surgir no mais completo silêncio, desaparecendo discretamente do universo circundante. Isso obriga-nos a repensar a chamada problemática das supernovas em falta. O facto é o seguinte: se compararmos o número de estrelas massivas que observamos com a quantidade estimada de estrelas de neutrões e buracos negros que deveriam existir, notamos que vemos muito menos explosões de supernovas do que o esperado. Onde é que estão as restantes? É possível que estas sejam exatamente as fracassadas. Elas simplesmente colapsam diretamente em buracos negros, sem a necessidade de um espetáculo de luz e brilho. Se for esse o caso,
a população de buracos negros no universo poderá ser substancialmente maior do que as nossas projeções indicam. Podem estar escondidos em locais onde menos esperamos, nascidos de estrelas que, aos nossos olhos, apenas se apagaram. Em segundo lugar, esta descoberta afeta profundamente a nossa compreensão da evolução química do cosmos. As supernovas são as principais fábricas responsáveis pela produção de elementos pesados, como o oxigênio, o ferro e o ouro. São estes elementos que, espalhados pela explosão na galáxia, tornam possível a formação de planetas rochosos e, consequentemente, da própria vida. Se uma parte significativa das estrelas massivas não explodir, mas sim colapsar, elas arrastam consigo todos os seus elementos pesados para dentro do buraco negro, removendo-os permanentemente do ciclo galáctico da matéria. Isto implica que o universo se está a enriquecer em elementos pesados de forma mais lenta do que acreditávamos. Os modelos de evolução química das galáxias terão de ser revistos para incorporar este novo e crucial canal de fuga de matéria. Assim, um único evento, o desaparecimento silencioso de uma estrela numa galáxia distante, pode desencadear uma reação em cadeia que forçará a revisão de secções inteiras da astrofísica. Este é um exemplo vívido de como a ciência avança. Uma observação singular, que não se encaixa no panorama atual, é capaz de derrubar velhos dogmas e abrir horizontes de investigação totalmente novos. O universo, mais uma vez, provou ser muito mais complexo e fascinante do que as nossas teorias mais audaciosas. Vamos nos afastar um pouco da teoria principal e explorar outras explicações possíveis para este evento misterioso, mesmo que pareçam menos prováveis. A ciência deve sempre deixar espaço para hipóteses alternativas, não importa quão fantásticas elas possam parecer à primeira vista. Uma dessas hipóteses está ligada a um tipo exótico de estrela, conhecido como objeto de Thorne-Jitkov. Trata-se de um modelo estelar teórico, onde o núcleo de uma gigante vermelha ou supergigante não é um núcleo comum, mas sim uma estrela de nêutrons inteira. Um híbrido como este pode se formar, por exemplo, após a fusão de duas estrelas num sistema binário fechado. Os objetos de Thorne-Jitkov deveriam possuir propriedades químicas muito específicas e serem extremamente instáveis. É possível que o que observamos tenha sido o colapso de um objeto como este. Sua morte seria diferente de um cenário padrão de supernova e poderia ter levado a consequências menos visíveis. No entanto, a existência dos objetos de Thorne-Jitkov permanece puramente teórica até hoje. Não temos dados observacionais conclusivos que confirmem sua realidade. Uma outra ideia, ainda mais ousada, nos leva para o campo da ficção científica. E se estivermos lidando com a manifestação da atividade de uma civilização extraterrestre? O conceito de esfera de Dyson, proposto pelo físico Freeman Dyson, sugere que uma civilização altamente desenvolvida poderia construir uma estrutura gigantesca em torno da sua estrela para capturar toda a sua energia. Se uma esfera dessas fosse construída ao redor da estrela N6946bH1, ela ocultaria completamente a sua luz visível, e a própria esfera, ao aquecer, irradiaria na faixa do infravermelho. Isso, em princípio, coincide com as observações. No entanto, esta hipótese enfrenta vários problemas. Em primeiro lugar, pelo princípio da navalha de Occam, não devemos invocar entidades complexas sem extrema necessidade. Uma supernova fracassada é uma explicação natural baseada nas leis conhecidas da física. Já a atividade de alienígenas é uma suposição muito mais forte e que, até agora, não tem base. Em segundo lugar, a velocidade com que a estrela desapareceu aponta mais para um processo natural catastrófico do que para uma construção planejada. Criar uma estrutura do tamanho de um sistema estelar levaria muito mais tempo. Claro,
Estas são apenas especulações abstratas, mas elas mostram o quanto este evento agita as mentes e nos força a ir além do pensamento convencional. Retomando a linha principal de raciocínio, a pergunta que se impõe é: o que, de fato, define o destino de uma estrela massiva? Por que algumas explodem em uma supernova espetacular, enquanto outras simplesmente colapsam de forma silenciosa, formando um buraco negro? A resposta, ao que parece, reside nos detalhes da estrutura estelar na fase final de sua existência, literalmente momentos antes do colapso. Vários fatores podem desempenhar um papel crucial. O primeiro, e mais importante, é a massa da estrela. Provavelmente existe um limiar de massa crítico. Estrelas com massa abaixo desse limiar explodem, enquanto as mais pesadas colapsam. Segundo diversas estimativas, esse limite pode estar na faixa de 20 a 40 massas solares. Nossa estrela desaparecida, com suas 25 massas solares, situa-se exatamente nessa zona fronteiriça, tornando-a a candidata ideal para o papel de fracassada cósmica. O segundo fator relevante é a velocidade de rotação da estrela. Uma estrela que gira rapidamente possui um momento angular significativo. Durante o colapso, esse momento angular pode ajudar a disparar a explosão, gerando forças centrífugas que se opõem à gravidade. Uma estrela que gira lentamente, por outro lado, pode estar mais propensa a um colapso direto. O terceiro fator é a metalicidade, ou seja, o teor de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. A metalicidade afeta a opacidade das camadas externas da estrela e a intensidade do vento estelar, através do qual a estrela expele material ao longo de sua vida. Uma estrela com baixa metalicidade tende a reter mais massa até o final de sua vida, o que aumenta suas chances de um colapso direto. Por fim, a estrutura do próprio núcleo pré-supernova é de imensa importância. A maneira como a densidade e a temperatura estão distribuídas nas regiões mais centrais da estrela, nos últimos segundos antes do colapso, pode ser o fator decisivo. Pequenas variações nessa estrutura podem levar a resultados drasticamente diferentes, ou a uma explosão bem-sucedida, ou a um fracasso total. O problema é que não podemos espiar o interior da estrela para observar esses detalhes. Só podemos construir modelos computacionais complexos que tentam reproduzir esses processos. E o desaparecimento de N6946BH1 é um presente inestimável para os teóricos. É um resultado experimental real, com o qual agora podemos comparar nossos modelos, descartando os incorretos e refinando os corretos. Esta é a chave para a compreensão de um dos processos mais fundamentais e dramáticos do universo. É hora de falarmos sobre o futuro desta investigação científica. A história da estrela N6946BH1, em particular, está longe de terminar. Os cientistas continuam a monitorar de perto o local exato onde ela residia. O que eles esperam encontrar? Um dos pontos cruciais é entender a evolução contínua da fonte infravermelha que restou. Se o que resta for de fato uma nuvem de matéria ejetada e que está apenas esfriando após o colapso, ela deve escurecer e arrefecer, seguindo uma lei previsível. Qualquer desvio dessa trajetória será um motivo robusto para a revisão completa da teoria. Por exemplo, se a fonte subitamente voltar a ficar mais brilhante, isso pode indicar que há algo muito mais complexo em jogo do que um simples processo de resfriamento. Uma outra possibilidade é tentar detectar diretamente o buraco negro recém-formado. Fazer isso é incrivelmente difícil, afinal, um buraco negro por si só não emite luz. Mas podemos observar suas manifestações indiretas. Se a estrela original possuía uma estrela companheira orbitando-a, essa companheira agora estará girando em torno do buraco negro invisível. Ao observar o movimento dessa estrela companheira, seria possível calcular a massa do objeto invisível e confirmar que se trata, de fato, de um buraco negro.
Até o momento, não foram encontrados indícios de uma companheira, mas as buscas seguem ativas. Uma outra grande esperança reside nos telescópios do futuro. Projetos como o Telescópio Espacial James Webb, com sua sensibilidade incomparável na faixa do infravermelho, podem fornecer um panorama muito mais detalhado do que está acontecendo no local da estrela desaparecida. É possível que o Webb consiga discernir detalhes sutis no espectro da radiação residual, o que poderá, finalmente, confirmar ou refutar a hipótese do colapso. Além de tudo isso, os astrônomos estão agora em busca ativa de eventos semelhantes em outras galáxias. Agora que sabemos exatamente o que procurar, estrelas que subitamente brilham e, em seguida, desaparecem, as chances de encontrar novos candidatos a supernovas fracassadas aumentam consideravelmente. Cada nova descoberta desse tipo nos aproximará da compreensão de quão comum é esse fenômeno e qual o papel que ele desempenha na evolução do universo. Portanto, embora a estrela tenha desaparecido, o seu legado científico está apenas começando a se revelar. Esta história não é meramente um relato sobre um fenômeno astronômico isolado. Pelo contrário, é uma ilustração brilhante de como o método científico funciona na prática. Tudo começou com uma observação que simplesmente não se encaixava no corpo de conhecimento existente. Essa observação gerou um mistério, um problema que precisava ser resolvido. Os cientistas não a descartaram como um mero erro ou uma anomalia. Em vez disso, começaram a verificar sistematicamente todas as explicações possíveis, uma após a outra. Primeiramente, foram consideradas as hipóteses mais simples, uma supernova perdida ou uma nuvem de poeira. Cada uma dessas hipóteses gerava previsões específicas. Por exemplo, a teoria da nuvem de poeira previa uma forte emissão de radiação infravermelha. Os cientistas realizaram novas observações para testar essas previsões. Quando as observações refutaram as previsões, as hipóteses foram descartadas. Este é um ponto crucial. Na ciência, a teoria deve se curvar aos fatos, e não o contrário. Quando as explicações simples se esgotaram, foi necessário recorrer a uma ideia mais complexa e inovadora, a teoria de uma supernova fracassada. Esta teoria conseguiu explicar todo o conjunto de fatos observados, tanto o clarão inicial, quanto o desaparecimento e o fraco brilho residual infravermelho. Tornou-se, assim, a principal hipótese de trabalho. Mas o processo não parou por aí. Agora, a tarefa da ciência é testar essa nova hipótese, submetê-la aos mais rigorosos exames. Os cientistas buscam novas evidências que possam confirmá-la. Por exemplo, o movimento da estrela companheira, ou, pelo contrário, que possam refutá-la, caso a fonte infravermelha se comporte de forma inesperada. É exatamente assim, através de um ciclo constante de observações, hipóteses, testes e refutações, que o progresso científico ocorre. É um método lento e meticuloso, mas, em última análise, o caminho mais confiável para o conhecimento do mundo. E o mistério da estrela desaparecida é um dos capítulos mais fascinantes neste livro infinito de conhecimento que a humanidade está escrevendo. Vamos imaginar como tudo isto se desenrolou do ponto de vista da própria estrela. Durante milhões de anos, ela viveu numa relativa tranquilidade, transformando elementos leves em pesados no seu núcleo incandescente. No seu centro, camada por camada, como numa cebola, acumulavam-se os produtos da fusão termonuclear: hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, e assim sucessivamente até chegar ao ferro. O ferro é a última paragem. A sua síntese já não liberta energia, pelo contrário, requer que ela seja absorvida. E então chega o momento em que se forma um núcleo de ferro maciço no centro da estrela. Desprovido de uma fonte de energia, este já não consegue resistir à força da sua própria gravidade e começa a contrair-se catastroficamente. Este processo leva apenas frações de segundo. O núcleo, com o tamanho da Terra,
colapsa até as dimensões de uma pequena cidade, transformando-se em matéria de neutrões superdensa. Este colapso liberta uma quantidade colossal de energia sob a forma de neutrinos e gera uma potentíssima onda de choque. Num cenário normal, esta onda, impulsionada pela energia dos neutrinos, irromperia para o exterior, desmembrando a estrela. Mas no caso de N6946 BH1, algo correu mal. Talvez a gravidade do núcleo de ferro fosse demasiado intensa. Ou talvez a estrutura das camadas externas tenha absorvido toda a energia da onda de choque, impedindo-a de escapar. A onda de choque estagnou, sem nunca conseguir atingir a superfície. Foi então que toda a camada exterior da estrela, toda a sua massa colossal, superior a 20 massas solares, perdeu o seu suporte e começou a cair em direção ao centro, sobre o objeto recém-nascido, fosse ele uma estrela de neutrões ou um buraco negro. Este processo não foi instantâneo. A matéria caiu camada por camada. É possível que parte da substância tenha sido ejetada para fora pelo impulso inicial do colapso do núcleo, e esta foi a explosão que observamos em 2009. Mas a maior parte da massa estava condenada. Precipitou-se na armadilha gravitacional, aquecendo e emitindo radiação no infravermelho, até que o último dos seus átomos cruzou o horizonte de eventos. Onde antes existia uma gigantesca esfera azul de plasma incandescente, restava agora apenas um ponto de singularidade, oculto do resto do universo. A estrela cometeu o suicídio mais silencioso na história da astronomia observacional. É fascinante traçar um paralelo entre a história da nossa estrela desaparecida e outro objeto astronômico famoso que já mencionamos, a estrela Eta Carinae. Eta Carinae é um sistema estelar gigante e extremamente instável, localizado na nossa própria galáxia. Ela tem cerca de 100 vezes a massa do Sol e brilha 5 milhões de vezes mais. Em meados do século XIX, Eta Carinae sofreu o que ficou conhecido como a Grande Erupção. Por cerca de 20 anos, ela se tornou a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, antes de diminuir drasticamente seu brilho. Essa erupção ejetou uma quantidade colossal de matéria para o espaço, formando a famosa nebulosa do homúnculo que a envolve. À primeira vista, o brilho súbito da N6946 BH1, em 2009, parecia ser uma erupção semelhante. Muitos astrônomos inicialmente pensaram exatamente nisso. Eles esperavam que, tal como aconteceu com Eta Carinae, a estrela sobreviveria ao cataclismo e voltaria a ser visível com o tempo. Mas a diferença crucial está no que aconteceu a seguir. Eta Carinae, embora tenha enfraquecido, nunca desapareceu. Ainda a vemos no centro da nebulosa, e ela continua sendo uma das estrelas mais massivas e luminosas da galáxia. Ela sobreviveu. Já a nossa protagonista, não. Depois da sua explosão, ela sumiu completamente. Essa comparação demonstra claramente que observamos dois processos fundamentalmente diferentes. O brilho de Eta Carinae foi uma manifestação de instabilidade, mas não uma agonia mortal. A estrela ejetou parte de sua massa, mas seu núcleo permaneceu intacto, e a fusão nuclear continua ativa. A explosão da N6946 BH1, por sua vez, parece ter estado diretamente ligada ao colapso do seu núcleo. Foi um último suspiro, seguido por uma morte completa e definitiva. É possível que esses clarões precursores da morte sejam uma característica das chamadas supernovas falhadas. Ao estudá-los, podemos aprender a prever quais estrelas explodirão e quais simplesmente desaparecerão no esquecimento. Quem sabe se a própria Eta Carinae, quando chegar o seu momento final, também não vai explodir, seguindo o exemplo da sua distante irmã da galáxia do fogo de artifício. Um dos aspectos mais fascinantes desta história é que ela nos obriga a questionar os limites da nossa observação. Estamos habituados a estudar o universo, registrando a luz que nos chega de objetos distantes.
explosões de supernovas, quasares brilhantes, nebulosas luminosas. Tudo isto são eventos visíveis e barulhentos. Mas e se os processos mais cruciais e comuns no universo forem, na verdade, silenciosos e invisíveis? O desaparecimento de uma estrela, por exemplo, é um evento fácil de ignorar. Se não estivéssemos a monitorizar constantemente a galáxia do fogo de artifício, jamais saberíamos que aquela estrela existiu, e muito menos notaríamos o seu sumiço. Quantas outras mortes silenciosas estarão a acontecer por todo o cosmos, passando totalmente despercebidas? Talvez o colapso direto num buraco negro não seja uma exceção rara, mas sim o final padrão para as estrelas da classe mais massiva. Se for esse o caso, os nossos dados sobre a demografia de buracos negros podem estar drasticamente subestimados. Procuramos buracos negros através da sua influência gravitacional em estrelas vizinhas, ou pela radiação dos discos de acreção quando estão a devorar matéria. Estes dois métodos só funcionam sob condições específicas. Mas se um buraco negro nasceu sozinho, de uma estrela solitária, e não tem matéria circundante para absorver, ele será absolutamente invisível. Simplesmente vagueará na escuridão, manifestando-se apenas através da gravidade. Estudar supernovas falhadas dá-nos uma nova ferramenta para procurar estes objetos. Podemos procurar não os buracos negros em si, mas sim os eventos do seu nascimento, ou seja, aquelas estrelas que desaparecem. Isto abre um novo campo na astronomia, que pode ser chamado de astronomia da ausência, ou astronomia transiente. Não estamos à procura do que apareceu, mas sim do que desapareceu. É uma abordagem fundamentalmente nova que pode levar a descobertas revolucionárias. É possível que, nos próximos anos, com a entrada em funcionamento de novos e poderosos telescópios de levantamento, como o Observatório Vera C. Rubin, comecemos a registrar dezenas ou até centenas destes desaparecimentos anualmente. Desta forma, a supernova falhada passará de uma hipótese exótica a um fenômeno de rotina, bem compreendido e estudado. Voltemos à questão dos neutrinos. Já mencionamos que o colapso do núcleo de uma estrela é acompanhado por uma libertação maciça destas partículas. De facto, 99% de toda a energia do colapso é levada pelos neutrinos, e apenas 1% é usado para causar a explosão de uma supernova, ou não causar, como é o nosso caso. Estes neutrinos atravessam a estrela inteira e escapam para o espaço praticamente sem obstáculos, transportando consigo informação sobre os processos mais profundos que ocorrem no núcleo. É como se tivéssemos um espião perfeito, capaz de se infiltrar no bunker mais seguro e trazer de lá todos os segredos. Capturar estes neutrinos é o sonho de qualquer astrofísico que estude supernovas. Em 1987, conseguimos. Os observatórios de neutrinos na Terra registraram cerca de 2 dezenas de neutrinos provenientes da explosão da supernova 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães. Isso marcou o nascimento da astronomia de neutrinos e foi uma confirmação triunfal das nossas teorias sobre o colapso estelar. No caso da nossa estrela desaparecida, como dissemos, não foi registrada nenhuma emissão de neutrinos. Mas o que é que isto significa na prática? A distância até a galáxia do fogo de artifício é 140 vezes maior do que a distância até a Grande Nuvem de Magalhães. O fluxo de neutrinos enfraquece com o quadrado da distância. Isto significa que, mesmo que a emissão tivesse sido da mesma potência que a da supernova 1987A, os nossos detetores atuais conseguiriam captar, na melhor das hipóteses, apenas 1 ou 2 neutrinos, e, muito provavelmente, 0. Portanto, a ausência de um sinal não prova a ausência de um evento. No entanto, isso coloca-nos um novo e ambicioso desafio: construir telescópios de neutrinos de próxima geração, que sejam suficientemente sensíveis
para registrar colapsos de núcleos em galáxias distantes. Se conseguirmos fazer isso, teremos uma ferramenta única. Seremos capazes de ver não apenas as explosões brilhantes de supernovas, mas também os colapsos silenciosos, que não são acompanhados por um clarão de luz. Poderemos fazer um inventário completo de todas as mortes de estrelas massivas, e não apenas daquelas que decidiram fazer um espetáculo. A astronomia de neutrinos pode ser a chave que finalmente nos revelará o mistério das supernovas falhadas e nos permitirá espreitar o coração de uma estrela a morrer. Vamos analisar outro aspecto desta história: a composição química da estrela que desapareceu. Antes de sumir, ela era uma supergigante azul. Este tipo de estrela é caracterizado por uma temperatura superficial elevadíssima e ventos estelares potentes. Ao estudar o espectro da estrela antes de seu desaparecimento, os astrônomos puderam determinar de quais elementos químicos ela era composta. O que descobriram é que ela era relativamente pobre em metais. Isso pode ser uma pista crucial. Como já discutimos, estrelas com baixa metalicidade perdem menos massa ao longo de sua vida, o que lhes permite manter um núcleo mais massivo no momento do colapso. Isso, por sua vez, aumenta a probabilidade de um colapso direto em um buraco negro. Dessa forma, a composição química da estrela pode servir como um dos indicadores que predizem seu destino. É possível que exista uma espécie de mapa da condenação para estrelas massivas, onde num eixo está plotada a massa inicial e no outro a metalicidade. Numa área deste mapa, encontramos estrelas destinadas a explodir como supernovas. Noutra, aquelas que se tornam supernovas fracassadas. E numa terceira, talvez as que explodirão como hipernovas, gerando rajadas de raios gama. A nossa estrela desaparecida, a N6946BH1, tornou-se o primeiro ponto traçado neste mapa, caindo na região do colapso silencioso. Agora, a tarefa dos astrônomos é encontrar outros objetos semelhantes e preencher este mapa, para que possamos entender quais combinações exatas de parâmetros levam a cada um desses finais. Isso nos ajudará não apenas a compreender melhor a física estelar, mas também a modelar com mais precisão a evolução das galáxias. Afinal, se as estrelas explodem ou colapsam, isso determina a quantidade de elementos pesados que será ejetada para o meio interestelar, tornando-se disponível para as próximas gerações de estrelas e planetas. A composição química é, portanto, como o código genético da estrela, que em grande parte predetermina o seu caminho de vida e o seu trágico final. Para tentarmos visualizar os últimos dias desta estrela, milhares de anos antes do colapso final, o hidrogênio no seu núcleo já tinha acabado, seguido pelo hélio, pelo carbono e pelo oxigênio. Cada nova fase de combustão era mais rápida, ocorrendo a temperaturas e pressões cada vez mais elevadas. A última etapa, a queima do silício para formar ferro, durou apenas alguns dias. Neste ponto, a estrela estava irremediavelmente condenada. As suas camadas exteriores ainda brilhavam, como se nada fosse, mas no seu coração já ecoava o tic-tac da bomba gravitacional. Quando o núcleo de ferro atingiu a massa crítica, o colapso começou. Imagine uma esfera do tamanho da Terra a ser comprimida até ao tamanho da cidade de Moscovo, numa décima de segundo. A densidade no centro atinge valores inimagináveis, superando a de um núcleo atômico. Prótons e eletrões fundem-se, criando neutrões e libertando um fluxo massivo de neutrinos. Este fluxo dispara para o exterior a uma velocidade próxima da luz. É possível que tenha sido precisamente este fluxo que causou o breve clarão que observamos. Transferiu parte da sua energia às camadas externas, forçando-as a expandir-se e a brilhar. Mas o impulso não foi suficiente. A gravidade do recém-formado objeto central, agora muito provavelmente um buraco negro, era demasiado poderosa. A onda de choque que deveria ter desmembrado a estrela abortou
sufocando-se algures no seu interior. E então começou a grande queda. As camadas exteriores da estrela, sem qualquer suporte, precipitaram-se para o funil gravitacional. Primeiro caíram as ricas em silício e oxigênio, depois o carbono, o hélio e, por fim, a camada mais externa e vasta, composta por hidrogênio. Este processo pode ter demorado vários anos. Durante este período, a matéria em queda aquecia e irradiava, mas já não no espectro visível, mas sim no infravermelho. Parecia uma lenta e silenciosa absorção. Ano após ano, os telescópios terrestres registaram o enfraquecimento da luz visível da estrela e o arrefecimento lento da fonte infravermelha. Perto do ano de 2015, os últimos vestígios da estrela gigante atravessaram o horizonte de eventos. No local onde, durante milhões de anos, brilhou um gigante azul, restou apenas o vazio e a ondulação gravitacional a propagar-se pela malha do espaço-tempo. Silêncio. Esta história também nos faz refletir sobre o nosso lugar no universo e sobre o fluir do tempo. Dizemos que uma estrela desapareceu da noite para o dia, ou em poucos anos. Mas precisamos lembrar que estamos observando eventos que, na verdade, ocorreram 22 milhões de anos atrás. Foi exatamente esse o tempo que a luz e a informação sobre o seu desaparecimento levou para viajar da galáxia do fogo de artifício até nossos telescópios. Quando olhamos para essa estrela em 2007 e a víamos brilhante e estável, na realidade, ela já não existia há 22 milhões de anos. Ela tinha se transformado em um buraco negro muito tempo antes. Estávamos observando apenas o seu fantasma, um eco de luz de um passado distante. E a informação da sua morte, do seu colapso, só nos chegou em 2009, na forma daquele breve e intenso clarão. É uma sensação surpreendente ser testemunha de eventos que há muito se tornaram história. Toda a astronomia é, no fundo, uma máquina do tempo que nos permite olhar para o passado. Quanto mais longe olhamos para o cosmos, mais antigas são as épocas do universo que enxergamos. Quando observamos a galáxia de Andrômeda, a vemos como ela era há 2,5 milhões de anos. Quando olhamos para quasares distantes, estamos vendo o universo na sua juventude, quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. E, nesse contexto, o desaparecimento da estrela N6946 BH1 não é apenas um fenômeno astronômico. É uma mensagem do passado que nos forçou a repensar o presente e o futuro das estrelas. É um lembrete de que o universo opera em suas próprias escalas de tempo, completamente diferentes das nossas. E nós somos apenas observadores minúsculos, num planeta pequeno, que tiveram a sorte de vislumbrar, por um instante, esse abismo de tempo e espaço, e tentar desvendar seus grandes mistérios. Que outros objetos no universo poderiam se comportar dessa forma, simplesmente desaparecer? Além das supernovas fracassadas, existem outros cenários, embora mais hipotéticos, que valem a pena ser considerados. Por exemplo, algumas teorias sugerem a existência das chamadas estrelas negras, ou estrelas de vácuo gravitacional, que seriam uma alternativa aos buracos negros. Nessas teorias, quando uma estrela colapsa, ela não forma uma singularidade. Em vez disso, ela transiciona para um novo estado de matéria, mantido pelos efeitos quânticos da gravidade. Uma estrela negra é quase indistinguível de um buraco negro, mas não possui um horizonte de eventos no sentido clássico. E o mais fascinante, esse objeto não é eterno. Após um tempo extremamente longo, ele poderia subitamente explodir, devolvendo toda a matéria que absorveu de volta ao universo. Será que estamos observando não um nascimento, mas o processo final de um desses objetos exóticos? É improvável, pois isso nos levaria ao reino da física puramente especulativa. Outra opção seria uma colisão direta entre estrelas. Em aglomerados estelares densos, isso pode acontecer. Se duas estrelas massivas colidem,
O resultado pode ser sua fusão e o subsequente colapso em um buraco negro. No entanto, a galáxia Fireworks não é um aglomerado globular, e a densidade estelar ali não é alta o suficiente para que colisões sejam frequentes. Além disso, uma colisão deveria ter gerado um clarão de luz muito específico, algo que não observamos. Assim, apesar de existirem ideias alternativas, nenhuma delas explica o conjunto de fatos tão bem quanto a hipótese da supernova fracassada. Ela permanece como a explicação mais simples, lógica e fisicamente fundamentada. Este é um exemplo clássico de como uma teoria científica, mesmo que inicialmente puramente especulativa, encontra sua confirmação nas observações e passa a fazer parte da nossa compreensão do universo. O que ontem era apenas uma fórmula escrita no quadro, hoje se tornou uma realidade em pleno curso, ocorrendo diante dos nossos olhos em uma galáxia distante. Vamos falar sobre o nome que se popularizou para estas estrelas e fenômenos semelhantes: supernova falhada, ou estrela fracassada. Este termo, claro, é antropomórfico e nem de longe correto do ponto de vista da física. A estrela não tentou explodir e falhou. Ela simplesmente obedeceu às leis da física que, no seu caso específico, conduziram exatamente a este resultado. Para o universo em si, não existem resultados bem-sucedidos ou fracassados, apenas diferentes trajetórias de evolução. No entanto, o nome capta na perfeição a nossa surpresa e, de certo modo, a nossa expectativa frustrada. Nós, enquanto público, esperávamos um espetáculo grandioso, cheio de efeitos especiais, mas recebemos apenas o silêncio do ator, que se retira discretamente do palco. Contudo, talvez seja exatamente neste fracasso que reside um significado mais profundo. A explosão de uma supernova é um ato de criação, espalhando pelo cosmos os elementos essenciais para a vida. O colapso silencioso numa singularidade, um buraco negro, é, num certo sentido, um ato de egoísmo. A estrela leva toda a sua riqueza, todos os elementos pesados acumulados, consigo para um túmulo do qual não há retorno. Ela não partilha esse patrimônio com a galáxia. Se existirem muitas destas estrelas egoístas no universo, isso pode retardar o processo de enriquecimento do meio interestelar e, consequentemente, tornar as condições para o surgimento da vida mais raras. Por outro lado, o nascimento de um novo buraco negro é também um evento de extrema importância. Os buracos negros desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Os supermassivos, nos seus centros, regulam os processos de formação estelar. Já os buracos negros de massa estelar, ao fundirem-se, geram as ondas gravitacionais que nos trazem informações dos cantos mais extremos do cosmos. Portanto, o que é um fracasso, na perspectiva da evolução química, é uma vitória, do ponto de vista da dinâmica gravitacional. O universo mantém um equilíbrio delicado entre a criação e a absorção, entre explosões luminosas e desaparecimentos silenciosos. E nós, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de espreitar os bastidores deste eterno espetáculo cósmico. Mas quais são as chances de um evento assim acontecer na nossa própria galáxia, a Via Láctea? Elas são bem reais. A nossa galáxia tem vários candidatos a futuras supernovas ou a supernovas falhadas. Os mais famosos são Betelgeuse, na constelação de Órion, e a já mencionada Eta Carinae. Betelgeuse é uma supergigante vermelha que está na fase final da sua vida. Estima-se que ela possa explodir a qualquer momento nos próximos 100.000 anos, ou talvez já tenha explodido, e a luz desse evento ainda não nos tenha chegado. A sua massa é de cerca de 15 a 20 massas solares, o que a coloca no limite entre uma supernova comum e um colapso total. Ninguém pode dizer com certeza qual será o cenário da sua morte. Se explodir, ela será, por algumas semanas, tão brilhante quanto a lua cheia, e visível mesmo durante o dia.
No entanto, se ela colapsar silenciosamente, uma das estrelas mais brilhantes de Órion simplesmente desaparecerá do nosso céu. Este será um evento verdadeiramente histórico para toda a humanidade. Eta Carinae é ainda mais massiva e instável, mas também está mais distante. O seu final será provavelmente ainda mais grandioso, mas também mais difícil de prever. Ao observar estas estrelas na nossa galáxia, podemos tentar encontrar sinais de um colapso iminente. Por exemplo, uma mudança no padrão de pulsação, uma alteração drástica na composição química da superfície, ou um surto de neutrinos. Existe até um sistema de alerta precoce de supernovas, o SNEUS, que liga detetores de neutrinos em todo o mundo. Se estes detetores registrarem um surto de neutrinos proveniente de um colapso do núcleo na nossa galáxia, eles podem dar o alarme algumas horas antes que a luz da explosão chegue à Terra. Isto dará aos astrônomos um tempo precioso para apontarem todos os telescópios do mundo para o ponto certo e observarem o momento exato em que a explosão começa. E talvez um dia, este sistema dê o alerta, mas nenhuma explosão se siga. E então saberemos que testemunhamos o nascimento de um novo buraco negro, bem aqui ao nosso lado. Voltemos aos números. Esta estrela tinha uma massa de cerca de 25 massas solares. O que isto significa em unidades mais habituais? A massa do Sol é de aproximadamente 2 nonilhões de quilogramas, ou seja, o número 2 seguido de 30 zeros. Consequentemente, a massa da estrela desaparecida equivale a 50 nonilhões de quilogramas de matéria que, pura e simplesmente, sumiu do universo visível. Para onde foi? Colapsou numa singularidade, formando um buraco negro. E qual é o tamanho desse buraco negro recém-nascido? O seu tamanho é definido pelo raio gravitacional, também conhecido como raio de Schwarzschild. Para um objeto com 25 massas solares, esse raio é de apenas 75 quilômetros. Imagine, toda a massa dessa estrela gigante, que antes ocupava um volume comparável à órbita da Terra, agora está comprimida numa esfera com 150 quilômetros de diâmetro. Isso é menos do que a distância entre muitas cidades terrestres. A densidade deste objeto tende ao infinito no seu ponto central, a singularidade. A gravidade na sua superfície, no horizonte de eventos, é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. É por isso que não conseguimos observá-la. Tornou-se uma prisão gravitacional, sem qualquer hipótese de fuga. É fascinante notar que o brilho que precedeu o seu desaparecimento libertou uma energia comparável à que o nosso Sol irradia em 100.000 anos. No entanto, essa energia toda não foi suficiente para despedaçar a estrela. Isto dá-nos uma ideia das forças colossais em ação no interior das estrelas massivas. A força da gravidade, que tenta compactar a estrela, é tão extrema que nem mesmo a energia de centenas de milhares de sóis foi capaz de a vencer. É realmente uma batalha de titãs, onde a gravidade, desta vez, conquistou uma vitória total e incontestável. Todos estes números ajudam-nos a compreender a escala e a natureza extrema dos processos que estamos a discutir. Não estamos a falar apenas do desaparecimento de um ponto no céu, mas sim da transformação fundamental de matéria e energia nas condições mais exóticas que se pode imaginar. Este achado impacta a busca por vida extraterrestre. À primeira vista, a ligação parece inexistente, mas, se pararmos para pensar, ela está lá. Como sabemos, os elementos pesados essenciais para a vida, como carbono, oxigênio, azoto e ferro, são forjados no núcleo de estrelas massivas e espalhados pela galáxia através das explosões de supernovas. É a partir dessa cinza estelar que se formam os planetas rochosos, do tipo terrestre, e, finalmente, os organismos vivos. Se uma parte significativa das estrelas mais massivas não explode, mas sim colapsa diretamente em buracos negros,
Isso significa que elas deixam de contribuir para o enriquecimento da galáxia com estes elementos. Elas são, essencialmente, estrelas gananciosas, que levam os seus tesouros consigo. Isto pode significar que a metalicidade média das galáxias está a aumentar mais lentamente do que prevíamos. E quanto menor for a metalicidade, menor a probabilidade de formação de planetas rochosos e, consequentemente, de vida. Desta forma, a frequência de supernovas falhadas pode ser um novo parâmetro a incluir na famosa equação de Drake, que estima o número de civilizações inteligentes na galáxia. Se confirmar que estas supernovas falhadas são muito frequentes, isso pode tornar o coeficiente de habitabilidade do universo significativamente mais baixo do que pensávamos. Esta é mais uma resposta potencial ao paradoxo de Fermi. Onde é que estão todos? Talvez as condições para o surgimento da vida sejam simplesmente mais raras, porque muitas das fábricas que produzem os seus blocos de construção não espalham a sua matéria-prima, mas colapsam sobre si mesmas. Claro, esta é apenas uma de muitas variáveis, mas ilustra a forte ligação entre áreas da ciência aparentemente distantes, a astrofísica de colapso estelar e a astrobiologia. Mas o que podemos dizer sobre o local exato onde este evento dramático se desenrolou? A galáxia do fogo de artifício, Fireworks Galaxy, também conhecida como NGC 6946, é classificada como uma galáxia espiral barrada. Ela é semelhante à nossa Via Láctea, mas se distingue por uma atividade de formação estelar muito mais intensa. Seus braços espirais abrigam uma abundância de estrelas jovens, quentes e massivas. É por essa razão que as supernovas são um evento tão frequente por lá. É um verdadeiro berçário estelar e, ao mesmo tempo, um cemitério cósmico. A estrela que desapareceu estava localizada em um desses braços espirais, cercada por inúmeras irmãs estelares. Era um ambiente extremamente movimentado e dinâmico. Foi justamente este dinamismo que nos permitiu testemunhar um evento tão raro. Se esta estrela estivesse numa galáxia elíptica mais antiga, onde a formação estelar cessou há muito tempo, ou mesmo num canto tranquilo da nossa própria galáxia, as nossas chances de a detectar seriam muito menores. Desta forma, o local da ação não foi uma escolha aleatória do universo. Foi como se ele nos mostrasse este espetáculo no lugar exato onde havia mais observadores munidos de telescópios. Isso também nos diz que, se quisermos encontrar outros eventos semelhantes, devemos procurar prioritariamente nessas mesmas galáxias, aquelas com formação estelar intensa. É lá, nos berços das estrelas, que as suas mortes trágicas ocorrem com mais frequência. Estudar o ambiente onde certos eventos astronômicos ocorrem, muitas vezes, fornece tanta informação quanto estudar o evento em si. Neste caso específico, o endereço cósmico da estrela desaparecida tornou-se uma confirmação indireta adicional de que estávamos a lidar com o fim de vida de uma estrela jovem e massiva. Pensemos nas ondas gravitacionais. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, qualquer massa em movimento acelerado deve criar ondulações no tecido do espaço-tempo, as quais se propagam à velocidade da luz. O colapso do núcleo de uma estrela é uma das fontes mais poderosas de ondas gravitacionais no universo. Quando o núcleo se contrai de forma assimétrica, ele irradia ondas gravitacionais que carregam consigo informações cruciais sobre a dinâmica desse processo. No caso de uma supernova típica, a explosão também é assimétrica e gera um sinal poderoso, mas complexo e caótico. Já no caso de uma supernova falhada, ou seja, quando não há explosão, mas apenas o colapso puro, o sinal de ondas gravitacionais deve ser bem mais limpo. Este sinal deve assumir a forma de um chirp característico. A frequência e a amplitude das ondas aumentam à medida que o núcleo se comprime e cessam abruptamente no momento em que um buraco negro é formado.
Se fôssemos capazes de registrar um sinal como este, seria a prova mais direta e inegável de um colapso completo. Infelizmente, em 2009, ainda não tínhamos observatórios de ondas gravitacionais como o LIGO e o Virgo em sua configuração moderna. Eles foram ativados mais tarde, mas hoje estão em pleno funcionamento e registram regularmente fusões de buracos negros e estrelas de neutrões. Estas instalações também são capazes de detectar sinais de ondas gravitacionais provenientes de supernovas em galáxias próximas. Isso significa que, se um desaparecimento estelar semelhante ocorresse hoje, teríamos a chance não só de o ver através dos telescópios, mas também de o ouvir através dos detectores de gravidade. Isto representaria uma verdadeira revolução no estudo destes fenômenos. Seremos capazes de obter informação simultaneamente pelos canais eletromagnético, luz e gravitacional. Isso é o que chamamos de astronomia multimensageira, e promete dar-nos a compreensão mais completa e detalhada dos processos que ocorrem nos momentos finais da vida das estrelas. Outra pergunta intrigante é: e se a estrela não tiver caído inteira no buraco negro? Será que uma pequena porção das suas camadas externas foi, de alguma forma, ejetada para o espaço? Alguns modelos prevêem que, mesmo numa supernova falhada, uma pequena percentagem da massa pode ganhar impulso suficiente para escapar. Seria algo como uma explosão falhada, muito fraca e tênue. Se for esse o caso, poderemos, no futuro, observar essa matéria ejetada colidir com o meio interestelar circundante, gerando um brilho fraco no espectro de rádio ou raios-x. Esta seria mais uma forma de confirmar que algo aconteceu ali. A busca por esse eco de rádio ou raios-x já está em andamento, mas até agora, sem resultados. Talvez a ejeção tenha sido demasiado fraca, ou talvez ainda não tenha chegado às nuvens densas de gás interestelar. Mas isto representa mais uma área para futuras investigações. Também vale a pena notar que o cenário da supernova falhada pode não ser a única opção para uma morte silenciosa. Existem modelos em que uma estrela perde todo o seu invólucro de hidrogênio antes do colapso devido a um intenso vento estelar. No final, apenas o seu núcleo de hélio nu colapsa. Um colapso como este pode também não resultar numa explosão brilhante, mas as suas manifestações seriam diferentes do que observamos. Estudar a diversidade das fases finais da vida estelar é uma das áreas mais ativas da astrofísica moderna. Estamos a começar a perceber que o cenário supernova, estrela de neutrões ou buraco negro é apenas um caminho e que existem muitos outros, mais súbeis e complexos. E cada novo mistério, como o desaparecimento da estrela N6946bH1, ajuda-nos a desenhar um quadro mais completo e multifacetado da evolução cósmica. Imagine que você é o detetive responsável por esta investigação. Você tem a cena do crime, um ponto exato na galáxia do espetáculo. Você tem a vítima desaparecida, uma estrela com 25 vezes a massa do Sol. E você tem os depoimentos das testemunhas, dados dos telescópios Hubble e Spitzer. Eles contam que, primeiro, a vítima teve um comportamento estranho, um clarão, e depois, simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um fraco rasto de calor. Você tem alguns suspeitos. O primeiro é o Sr. Poeira. Ele alega que apenas cobriu a vítima com um manto denso e que ela está viva e bem debaixo dele. Mas a perícia, as observações infravermelhas, mostra que o manto está frio demais. Ou seja, ele está mentindo. O segundo suspeito é o Sr. Supernova. Ele garante que a vítima morreu num estrondo, numa explosão alta e luminosa. Mas nenhuma das testemunhas, as vistorias do céu, viu qualquer clarão. O seu álibi não se sustenta. É aí que surge o principal suspeito, o Senhor Gravidade, na sua forma mais perigosa, conhecida como colapso total. Ele não tem álibi. O seu motivo
É uma lei fundamental da natureza. O seu método é a absorção silenciosa e impiedosa. E todas as provas apontam para ele. A natureza do clarão final, o desaparecimento repentino, o fraco calor residual, tudo se encaixa perfeitamente no seu modus operandi. Não há provas diretas como impressões digitais, ondas gravitacionais ou gravações de câmaras de vigilância, o pico de neutrinos, devido às limitações técnicas da época. Mas o conjunto de evidências circunstanciais é tão convincente que você está pronto para emitir o veredicto de culpado. É exatamente assim que a astrofísica moderna funciona, como uma grande agência de detetives que investiga os crimes e mistérios do universo, usando fotões, neutrinos e ondas gravitacionais como as suas principais provas. Esta história está repleta de ironia. A galáxia foi batizada de fogo de artifício por causa da sua predileção por explosões de supernovas, barulhentas e espetaculares. Os astrônomos a monitoravam, ansiosos por assistir a mais um show de luzes cósmico. Mas, no final, eles testemunharam o evento mais silencioso e discreto que se pode imaginar. É como se você fosse a um concerto de rock e, em vez de riffs de guitarra ensurdecedores, ouvisse um silêncio absoluto. Parece que o universo pregou uma peça em nós, mostrando que seu repertório é muito mais vasto do que imaginávamos. Ele não só sabe gritar, mas também sussurrar. E muitas vezes, o significado mais profundo se esconde justamente nesse sussurro. Esta história nos ensina a estarmos preparados para o inesperado. Não podemos nos prender a um único paradigma e esperar que o universo se comporte sempre da maneira descrita nos livros didáticos. As maiores descobertas acontecem justamente quando nos deparamos com algo que destrói completamente nossas noções pré-concebidas. É este o verdadeiro motor da ciência. Se todas as nossas observações sempre se encaixassem perfeitamente nas teorias, a ciência seria tediosa e já teria terminado há muito tempo. Felizmente, o universo está constantemente nos lançando novos enigmas, forçando nossa mente a trabalhar, a formular novas teorias e a construir novos instrumentos para testá-las. E o mistério da estrela desaparecida é um dos melhores desses enigmas, um presente do universo à nossa curiosidade. Isso nos lembra que, apesar de todas as nossas conquistas, ainda estamos na praia de um oceano ilimitado de conhecimento e as descobertas mais fascinantes ainda estão por vir. Concluindo a nossa investigação, podemos afirmar com um alto grau de certeza que testemunhamos um evento único, o primeiro caso de supernova falhada, registrado de forma confiável na história. Uma estrela massiva, em vez de explodir, colapsou silenciosamente e se transformou num buraco negro. Este evento foi previsto teoricamente, mas nunca havia sido observado até então. O brilho repentino em 2009 foi, provavelmente, a última convulsão da estrela, ligada ao colapso do seu núcleo. O subsequente desaparecimento na luz visível e a radiação infravermelha fraca e em declínio são as consequências diretas da queda da maior parte da massa estelar no buraco negro recém-nascido. Esta descoberta tem uma importância colossal. Ela demonstra a existência de um canal alternativo de formação de buracos negros, algo que não considerávamos anteriormente. Isso pode significar que existem muito mais buracos negros no universo do que imaginávamos. Também afeta a nossa compreensão da evolução química das galáxias, pois neste cenário, os elementos pesados não são ejetados para o cosmos, mas sim aprisionados no buraco negro. A história da N6946BH1 abriu uma nova janela para o universo, obrigando-nos a procurar não apenas o que aparece, mas também o que desaparece. Este é o início de uma nova era no estudo do ciclo de vida das estrelas, uma era onde eventos silenciosos e discretos podem ser tão cruciais quanto os cataclismos cósmicos mais grandiosos. E embora a estrela em si tenha desaparecido para sempre, a sua história continuará a iluminar o nosso caminho
rumo a novos conhecimentos sobre os mistérios do universo. Vamos recapitular os momentos-chave da nossa jornada. Começamos pelos fundamentos do ciclo de vida das estrelas, para entender por que a morte de uma estrela massiva é quase sempre uma explosão brilhante, uma supernova. Depois, nos transportamos para a galáxia do show de fogos de artifício, onde conhecemos a nossa protagonista, uma supergigante azul que estava se comportando de modo estranho. Acompanhamos como, em 2009, ela sofreu um clarão misterioso e, em 2015, desapareceu totalmente da nossa visão. Analisamos e descartamos explicações simples, como o simples fato de ela ter se escondido atrás de uma nuvem de poeira. Isso nos levou à principal hipótese, a supernova fracassada. Entendemos o que ela significa: o colapso direto da estrela em um buraco negro, sem qualquer explosão, em um momento em que a gravidade simplesmente vence todas as outras forças. Analisamos as evidências que apoiam essa versão, o tipo de clarão e a radiação infravermelha residual. Discutimos as consequências colossais dessa descoberta para a astrofísica, pois ela muda nossa compreensão sobre o número de buracos negros e sobre como o universo é enriquecido com elementos pesados. Chegamos a abordar hipóteses alternativas, mais exóticas, e entendemos por que elas são menos prováveis. Olhamos para o coração da estrela moribunda, imaginando os últimos instantes de sua vida, e percebemos que este evento, ocorrido há 22 milhões de anos, abriu para nós uma forma completamente nova de estudar o cosmos, a busca por objetos que simplesmente desaparecem. Esta foi uma verdadeira história de detetive, com um mistério, pistas, suspeitos e, no final, uma solução bastante convincente que, no entanto, gerou ainda mais perguntas. Essa é a verdadeira natureza da ciência. Bom, parece que o mistério da estrela que sumiu da noite para o dia está finalmente resolvido. Nós não vimos a explosão grandiosa que tanto esperávamos. Em vez disso, o universo nos revelou algo muito mais sutil e enigmático: o nascimento silencioso de um buraco negro. A estrela gigante, 25 vezes mais massiva que o nosso Sol, simplesmente se apagou, levando todos os seus segredos para trás do horizonte de eventos. Esse aparente fracasso de supernova acabou sendo, na verdade, um sucesso estrondoso para a ciência. Pela primeira vez, obtivemos a confirmação observacional de que as estrelas podem morrer não apenas com um estrondo, mas também com um sussurro. Essa descoberta nos força a recalcular o número de buracos negros no universo, a repensar a velocidade com que o cosmos é preenchido com os elementos essenciais para a vida, e nos fornece uma nova ferramenta para rastrear os objetos mais esquivos. Agora, astrônomos por todo o planeta estão à procura de mais estrelas falhadas para entender o quão comum é esse fenômeno. Cada estrela desaparecida que for encontrada será mais um passo rumo à compreensão total deste processo incrível. Talvez estejamos à beira de descobrir que as mortes silenciosas no universo são tão corriqueiras quanto as explosivas. Obrigado por passarem este tempo comigo, mergulhando neste incrível enigma cósmico. Espero que esta explanação tenha sido para vocês não só esclarecedora, mas também verdadeiramente fascinante. Se você gostou da nossa investigação, por favor, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder novas histórias sobre os mistérios do universo. E agora, a pergunta principal para vocês: o que vocês acham que realmente aconteceu com a estrela? Foi apenas uma supernova que falhou? Ou existe algo mais misterioso por trás disso? Algo que ainda não conseguimos imaginar? Deixem a sua versão nos comentários, será muito interessante ler. Boa noite e céus limpos.